Olá a todos, eu sou o Bruno, assistente de comunicação aqui do Museu de Evanuíri e hoje estamos iniciando a nossa série de podcasts Histórias Não Contadas. Em todos os episódios, teremos o prazer de contar com a participação da Dona Tamimi, gerente do Museu de Evanuíri, que trabalha conosco há mais de 40 anos. Nesta série, apresentaremos diversas histórias sobre Tupã e do museu. Então, Tamimi, por que São Pedro foi o padroeiro de Tupã? Olha, São Pedro foi escolhido como padroeiro de nossa cidade, tem uma certa história, amizade, e toda a cidade onde tem uma paróquia, uma capela, ela tem que ter o seu padroeiro. Acontece que o nosso fundador, ele tinha um amigo muito grande, que era o senhor Pedro Altenfelder Sintra, que era regente do cartório de primeiro ofício de Marília. E os dois sempre se encontravam. E em março de 34, uma conversa, dialogando com o seu Pedro, ele perguntou ao Luiz de Souza Leão se a capela, se a cidade já tinha um padroeiro. Ele falou que não, que ainda não havia pensado nisso, porque a primeira capela, a primeira missa foi rezada em 34 pelo Monsenhor Afonso Hackner, que depois ficou até a sua morte aqui em Tupã. Acontece que o Monsenhor Afonso Hackner, na época, celebrou a primeira missa em 1934, nessa capela, que foi mais tarde denominada Matriz São Pedro, que é até hoje. Acontece que ainda não havia o padroeiro. E nesse encontro com o seu Pedro Altenfelder, ele perguntou: se não tem, você não acharia assim importante escolher São Pedro como padroeiro? E o nosso fundador, como não havia pensado nisso, concordou. Ele falou: se você concordar, você pode ir a São Paulo, escolher a melhor imagem, a mais linda imagem que eu vou doar, e São Pedro ficará como padroeiro da nossa cidade de Tupã. E foi o que aconteceu. O fundador Souza Leão foi a São Paulo, escolheu uma imagem que, por sinal, tinha 50 centímetros. Ela foi esculpida e foi entalhada na Espanha, porque aqui no Brasil ainda não trabalhavam com assim, trabalhos de esculpir em madeira. Então, ela veio da Espanha. Era uma imagem bonita, diferente, toda entalhada em embuia e incrustada com pedras preciosas. Então, nessa época, ela foi bem valorosa. Assim que chegou, ele escreveu a Luiz de Souza Leão, aquele tempo era tudo manuscrito, dizendo que a imagem havia chegado. O que ela perdia no tamanho, ela ganhava na beleza. E que ele estaria enviando através para o escritório melhoramento. Assim que a imagem chegou, então foi colocada e determinado que São Pedro seria o nosso padroeiro. Mas acontece que essa imagem quase ninguém a conheceu, porque pouco tempo ela foi roubada. E o Souza Leão ficou tão indignado que ele oferecia o dobro, porque a imagem na época ela custou 2,5 milhões. Então Souza Leão, o fundador, estava oferecendo o dobro para quem trouxesse a imagem. Mas essa imagem nunca mais voltou ou apareceu. Então todo mundo considera a primeira imagem essa que está aqui no museu, que foi doada, mas ela não foi a primeira imagem, porque eles não conheciam a verdadeira história. E foi considerada como primeira imagem esta imagem que está no nosso acervo aqui no museu. Então, por isso que foi determinado São Pedro, o nosso padroeiro, e continua até hoje. te agradeço muito, Dona Tamimi, por compartilhar suas experiências e histórias conosco, e assim concluímos mais um episódio da série Histórias Não Contadas. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre quem foi o padroeiro de Tupã. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo.